Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar tudo a respeito de calúnia. Calúnia, o primeiro dos crimes contra a honra, artigo 138 do Código Penal Brasileiro. Se você quer saber tudo a respeito desse crime para acertar a prova de concurso, faculdade, OAB ou para a vida real, para advocacia, então nesse vídeo é que você vai descobrir tudo sobre calúnia. Bora lá? Então vamos que vamos! Lousa na tela. E olha só para relembrar, porque recordar é viver, lá no vídeo passado nós vimos esse aqui, ó, esse quadro comparativo, esse primeiro quadrinho branco, quadro comparativo entre calúnia, difamação e injúria. É bem interessante ver o outro vídeo, o vídeo anterior, para você já começar aí a entender a diferença entre os três crimes contra a honra. Mas se você não viu, você vê depois, porque na verdade não precisa, não é pré-requisito. A gente vai falar de calúnia e você vai entender tudo sobre calúnia. Depois você volta lá e vê o vídeo da diferenciação. Bem, primeiro de tudo, vamos entender os elementos do tipo. O tipo está previsto no artigo 138 do Código Penal e ele é isso que está aí. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos, portanto, é uma infração de menor potencial ofensivo, isso é um dado importante, e multa. O parágrafo 1º do artigo 138 traz uma equiparação. Fala assim: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. E o parágrafo 2º diz que é punível a calúnia contra os mortos. Isso é o que está na lei. Agora nós vamos destrinchar para entender tudo de calúnia. Olha só. Quanto ao bem jurídico, deixa eu tirar aqui minha cara, senão vai cobrir. Quanto ao bem jurídico protegido, qual que é o bem jurídico do crime de calúnia? Isso cai bastante em prova, porque existem dois bens jurídicos protegidos nos crimes contra a honra. Você poderia me perguntar, mas Patrícia, no crime contra a honra, o bem jurídico protegido não é a honra? É verdade, mas eu posso falar a palavra honra em dois sentidos. Pensa comigo, você pode pensar que honra é a sua imagem, é a sua reputação, você está manchando a minha honra ao dizer que eu sou uma péssima advogada, ou ao dizer que eu me aproprio do dinheiro dos meus clientes, você está sujando a minha honra. Mas a gente também pode dizer a palavra honra num sentido de autoestima, num sentido que não é a imagem para fora, é o para dentro. Pensa o seguinte, pensa que você um dia é chamada pelo teu chefe e você chega lá na sala do teu chefe, aliás, fazendo um pequeno parênteses, estou gostando, hein? Que o nosso índice de mulheres assistindo o canal está aumentando. Olha só, a audiência feminina. Quando a gente começou o canal eram muito mais homens que assistiam do que mulheres, agora já está equilibrando. O certo é assim, né? Equilibrado. Mas então vamos lá, você é chamada ou chamado pelo seu chefe e sozinho numa sala, você e ele te esculhamba. Ele fala, você é uma pessoa estúpida, você é uma pessoa incompetente, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa que não sei o que lá. Ele acaba com você. Como que você vai ficar? Acabado, concorda? Ou acabada, a menos que você seja um Buda desperto, realmente assim, você não se atinge por nada, você vai se sentir mal, vai doer. Mas vai doer aonde? Onde que dói, né? Onde que dói quando alguém nos humilha? Onde que dói quando alguém nos ofende? Dói, né? Dói. Mas onde que dói? A gente poderia dizer, dói na alma. Pois é, esse dói na alma, ou essa alma, é a honra. É a honra subjetiva. Esse sentimento de amor próprio, que não é a imagem que os outros têm, que não é a nossa reputação, mas é aquilo, é aquele lugar que dói quando alguém nos ofende, nos humilha, nos menospreza, mesmo que privadamente. Então nós temos a palavra honra ou bem jurídico honra sendo utilizado em dois sentidos no Código Penal. Claro que na vida prática pode doer dos dois lados. Se alguém me ofende, me xinga em público, talvez isso ao mesmo tempo que me dói no coração, também agride a minha reputação. Beleza, mas é importante saber
cada um dos crimes contra a honra, qual é a honra a que ele se refere, até para a gente saber outras coisas. Por exemplo, quando ele se consuma. E no caso, voltando, no caso da calúnia, a honra da qual se trata é a honra objetiva. O que se pretende aqui proteger é a reputação, é a imagem. Por isso, gente, que não tem como haver calúnia apenas entre autor e vítima. Ninguém consegue me caluniar para mim mesma. Você sabe que uma vez eu fui procurada lá no escritório por uma pessoa que queria me contratar. E ela estava dizendo o seguinte: eu fui acusada injustamente de ter praticado um crime que eu não pratiquei. Ela morava com uma amiga, daí brigaram, ela saiu da casa da amiga e a amiga estava acusando ela de ter levado algumas coisas dessa amiga aí. E essa que veio me procurar era a que estava sendo acusada. E eu perguntei o seguinte para ela: bom, se você está sendo acusada falsamente de um crime, já acende uma luz vermelha na minha cabeça, é calúnia. E aí eu perguntei: para quem que ela está te acusando? Né? Para quem que ela está dizendo que você praticou um crime, que você furtou ela, que você roubou ela? Para quem? E ela falou, a moça que estava me perguntando, para mim mesma. Ela me escreveu um e-mail me acusando de ter furtado um objeto da casa dela. Falei, mas é só isso? É um e-mail dela para você? É um e-mail dela para mim. Então não é calúnia. E ela ficou indignada, ela era estudante de direito, inclusive a pessoa que veio me procurar ficou indignada, falou, como não é calúnia? Ela está me acusando falsamente de crime. Sim, mas a calúnia é um crime contra a sua reputação. Enquanto ela só está acusando de crime você para você mesma, ela não está manchando a sua reputação. Agora, se ela sair falando isso para as pessoas do prédio, da faculdade, no WhatsApp, numa rede social, aí sim haverá calúnia. Mas enquanto ela está contando esta mentira para você mesma, que é mentira, né, que sabe que é mentira, inclusive, para você mesma, não há possibilidade de calúnia. Então, o bem jurídico protegido é a honra objetiva, é a minha reputação, é a minha imagem perante as outras pessoas. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, diferente de outros aí que a gente já viu, infanticídio, por exemplo, não, esse é um crime comum. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, né? Às vezes a gente vê nos livros antigos as seguintes elucubrações mentais, mas de uma pessoa super desonrada, imagina uma pessoa sem reputação nenhuma, a minha reputação já está no lixo, na lama, eu posso ainda ser sujeito passivo de calúnia? Posso. Todo mundo, por mais maculada que tenha a sua reputação, se for acusado falsamente de um crime, né, por mais que eu posso já ter uma reputação bem duvidosa, mas se alguém me acusa falsamente de crime, ela piora, né? Então, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime de calúnia. E aí tem 3 perguntas que são assim matadoras em prova de concurso. Primeira pergunta: pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia? Veja, vamos voltar um passinho atrás. Nós estamos estudando o título 1 do Código Penal, que fala dos crimes contra a pessoa. Até agora, todos os crimes que a gente estudou, se você pensar, ó, a gente já viu um monte de vídeos, ó, homicídio, infanticídio, participação em suicídio, aborto, lesão corporal, todos os vídeos do canal. Todos os crimes, até esse capítulo dos crimes contra a honra, todos os crimes anteriores, naturalmente, só podem ser praticados contra pessoas físicas. Ninguém assim se perguntar, e cabe homicídio contra pessoa jurídica? Tem como eu matar uma empresa? Cabe um infanticídio? Cabe um aborto da pessoa jurídica? Ninguém pergunta. Cabe um abandono de incapaz? Cabe uma rixa envolvendo pessoas jurídicas? Claro que não. Então agora, até agora eu nem falei disso, porque, veja, me parecia meio óbvio que a resposta seria não. Mas quando a gente fala de crimes contra a honra, sobretudo contra a honra objetiva, reputação, isso a pessoa jurídica tem. A pessoa jurídica não tem um corpo para sofrer homicídio ou lesão, concorda? Mas ela tem uma honra que inclusive é quantificável, que inclusive é monetizável, né? A honra
da pessoa jurídica. Então imagina que eu quero atacar uma empresa concorrente e começo a anunciar aí no jornal, nas redes sociais, que essa minha empresa concorrente comete crime, que essa empresa concorrente usa trabalho escravo, que essa empresa concorrente sonega tributos. Eu começo a imputar crimes à pessoa jurídica. E crimes falsos, né? Tô fazendo isso de pura maldade, justamente para macular a honra. Eu pratico crime de calúnia ao imputar falsamente delitos a uma pessoa jurídica? Olha que questão interessante. E sabe qual é a resposta? Majoritariamente, a posição amplamente dominante é que, como a calúnia é imputar a alguém um fato definido como crime, e no Brasil, a pessoa jurídica só pode cometer crime se for crime ambiental, ela só pode ser responsabilizada por crime se for crime ambiental? Só. Ah, mas então, sei lá, se uma empresa tem trabalho escravo, ela não vai ser punida por trabalho escravo? A empresa não. Os sócios sim. Os gestores sim. O presidente sim, o CEO sim, o conselho de administração, enfim, a gente vai ter que pegar a pessoa física, a pessoa jurídica não. Como no Brasil a pessoa jurídica só pode ser acusada criminalmente de crime ambiental, só a calúnia, presta atenção, isso cai de monte, pegadinho, ó, high level, só a calúnia contra uma pessoa jurídica se eu imputar a essa pessoa jurídica falsamente um crime ambiental. Então, se eu digo que a minha empresa concorrente está poluindo todo esse lugar e isso é mentira, aí é calúnia. Se eu imputar outros tipos de comportamento, se eu imputar trabalho escravo, se eu imputar sonegação tributária, se eu imputar fraude em licitação a uma pessoa jurídica, duas coisas podem acontecer. E eu vou dizer porque essas duas coisas podem de fato acontecer na prática. A primeira, eu posso responder em relação à pessoa jurídica por difamação. No próximo vídeo, não vou dar spoiler, mas nós vamos ver difamação, e aí você vai ver que difamação, sim, majoritariamente se entende que pode ser praticado contra a pessoa jurídica. Então, como para a pessoa jurídica, ter trabalho escravo não é crime, é uma infração administrativa, mas para ela, em relação a ela, isso não é crime. E, portanto, imputar qualquer conduta que até seja tipificada como crime, mas que não caiba para a pessoa jurídica, é difamação e não calúnia. O que pode na prática acontecer também é que se eu imputei àquela pessoa jurídica, por exemplo, trabalho escravo, de alguma forma atribuindo responsabilidade aos gestores, aos sócios, os sócios aí sim, os sócios, gestores, enfim, podem ser considerados sujeitos passivos, vítimas de calúnia. Eles poderão me processar por uma calúnia indireta, por assim dizer. Eles podem dizer, bom, quando a Patrícia disse que a minha empresa tinha trabalho escravo, ela está dizendo que eu cometo o crime de trabalho escravo, eu, pessoa física, e, portanto, eu fui caluniado pela Patrícia, correto? Para efeito de pergunta de concurso, via de regra, quando aparece essa questão da imputação de uma conduta que não seja crime ambiental a uma pessoa jurídica, o gabarito será pratica difamação, ok? Perfeito. Segunda pergunta em relação ao sujeito passivo, que é importante. E os inimputáveis? Eu poderia praticar calúnia contra um menor? Por exemplo, se eu disser que um menor, digamos que no meu escritório eu tenho um menor aprendiz, eu acuso ele injustamente, falsamente de furto. Eu digo que ele furtou e eu sei que ele não furtou. Eu posso estar praticando calúnia? Pode-se dizer que eu estou praticando calúnia? A resposta aí, amplamente, acho que até pacífica, não conheço ninguém que discorde, é que sim. Né? O menor, ele não é punido por crime, mas ele é punido por ato infracional, que é a conduta tipificada como crime praticada por menores de idade. E, portanto, então, no caso dos inimputáveis, seja um inimputável por menoridade, por doença mental, não importa, os inimputáveis podem ser vítimas, sujeito passivo de calúnia. Vítima e sujeito passivo é a mesma coisa, tá certo? E, por fim, pegadinha. E os mortos, hein? Os mortos podem ser vítima de calúnia? Porque, veja só, olha que interessante o que diz aqui o Código Penal. Ele fala assim, é punível a calúnia contra os mortos.
Então, digamos que minha avó, meu vô, que já está morto, e de repente alguém começa a dizer que meu avô praticou um crime de corrupção, que meu avô praticou um crime de corrupção. Veja, na vida real, a gente também pode ter uma chamada calúnia reflexa, ou calúnia indireta. Eu, como neta, posso sentir que se estão chamando meu avô de corrupto ou não de corrupto, se estão dizendo que meu avô praticou corrupção, talvez estejam querendo dizer que eu me beneficio dessa corrupção através da herança, enfim. Pode haver situações em que uma imputação a um morto tem reflexos numa calúnia a um vivo. Mas não é isso que eu estou perguntando agora. Eu estou perguntando o seguinte: quando se calunia exclusivamente um morto, sem nenhum reflexo nos vivos, enfim, né? Eu não estou dizendo que os vivos também se beneficiaram do crime, nada. Alguém imputa, sei lá, diz que meu avô estuprou alguém, não tem nada a ver comigo. Tem absolutamente nada a ver comigo, ele estuprou alguém. É punível a calúnia contra os mortos? Sim. Então, se a pergunta cai na prova, é punível a calúnia contra os mortos? A resposta é sim. Mas se cair, o morto pode ser sujeito passivo de calúnia? Não. Por quê? Porque sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido pelo crime. Isso que é a definição de sujeito passivo, é o titular do bem jurídico protegido pelo crime. E o morto não é mais titular de direito. Quem é o titular do direito são os vivos, são os parentes, por exemplo, né? Ainda que eles não sejam afetados, são eles que são a vítima. A vítima não é o morto, porque o morto não tem mais bem jurídico a proteger. Mas é possível punir a calúnia contra os mortos e o sujeito passivo desse crime são os vivos. São as pessoas, os parentes, né? Muito bem. E aí as pessoas me perguntam, puxa, e se não tiver parente nenhum morto? Aí vai ficar difícil, né? Até porque a gente considera que esse crime é de ação penal privada e que só pode ser oferecida a ação penal pela vítima ou se a vítima tiver morrido com um descendente ou irmão. Então aí vai ficar difícil de haver ação penal para punir a pessoa. Muito bem. Elementos do tipo. A gente já viu no vídeo passado, mas eu aqui repito os 3 elementos centrais. Primeiro, é preciso a imputação de um fato. Fato é uma história. Fato é um acontecimento. Fato é expresso através de um verbo. Então lembra que eu falei da diferença entre verbo e adjetivo? Então se eu falo Madeira roubou, isto é um fato, está expresso por um verbo. Se eu falo Madeira é ladrão, isso é um adjetivo. Verbo, se for associado a crime, da calúnia. Adjetivo, da injúria. Lembra disso? Então tem que ser um verbo, tem que ser um acontecimento, tem que ser algo que se fez. E tem que ser algo que, se verdadeiro fosse, sujeitaria quem o fez à persecução penal. Tem que ser algo que, se verdadeiro fosse, daria processo para quem o praticou. Essa é a ideia. Então tem que ser um fato, tem que ser criminoso, ou seja, tipificado como crime. Se for um fato meramente desabonador, um fato imoral, já ia cair na minha própria pegadinha. Ela se prostitui para pagar a faculdade, ele manteve relações sexuais com a irmã, ele praticou incesto, né? Se for um ato meramente imoral, ele vai bêbado para o trabalho todos os dias, isso é difamação. E se for um ato, pegadinha, contravencional, se for uma contravenção penal, também é difamação. Aqui se fala em crime, crime em sentido estrito e não contravenção. E além de tudo, esse crime tem que ser falso, esse fato tem que ser falso, porque se for verdadeiro, anunciá-lo, divulgá-lo, é exercício regular de direito. Não é isso? Não tem, na verdade, fato típico nenhum em anunciar, em revelar que alguém praticou um crime, senão ninguém poderia ir na delegacia e fornecer uma notícia crimes, né? Então, se o fato for verdadeiro, não há crime nenhum de quem o imputou. Essa é a questão. O problema é que, pela presunção de inocência, o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, quem imputou o fato é que depois terá que provar que ele é verdadeiro através de uma figura jurídica chamada exceção da verdade.
presumidamente é falso. Se alguém disser que eu me apropriei do dinheiro do cliente e eu processar essa pessoa que está dizendo essa besteira de mim por calúnia, então presumidamente isso é falso. A pessoa que me acusou, a pessoa que me imputou é que terá a obrigação de provar, se tiver condições, que isso é verdadeiro. E por fim, consumação. Como o crime é contra a honra objetiva, ele se consuma quando chega ao conhecimento de terceiros. Calúnia só se consuma quando aquele fato imputado chega ao conhecimento de terceiros, mesmo que ninguém acredite. Ou seja, não é preciso que eu atinja o objetivo de macular a honra da pessoa, da vítima. É possível que a honra da vítima saia incólume, saia ilesa. Digamos que eu aqui começo, no alguma dúvida, a dizer que o Madeira, por exemplo, sei lá, recebeu propina num processo. Eu começo a falar isso seriamente, Acontece que todo mundo sabe que o Madeira é a pessoa mais reta e honesta do mundo e ninguém acredita em mim. Ninguém acredita, pelo contrário, né? O Madeira sai até endeusado, o Madeira sai até insensado. E eu, Patrícia, é que saio mal da história. Eu terei uma tentativa de calúnia ou uma calúnia consumada? Uma calúnia consumada, porque a minha mentira já chegou aos seus ouvidos, já chegou ao conhecimento de terceiro. Não é preciso que se acredite e não é preciso que haja efetivo dano à honra objetiva da vítima, coisa que até seria de difícil comprovação, né? Se alguém acreditou, se ficou na dúvida, se não acreditou, seria muito difícil de comprovar. Ah, então nesse caso é uma calúnia consumada, Paty? É. Então a calúnia não admite tentativa? Admite. E aí são aqueles exemplos meio de ficção científica. Por exemplo, uma calúnia praticada por escrito, né, por uma carta, ou sei lá, hoje em dia por um WhatsApp, por um e-mail. Imagina que eu mando um e-mail para Deus e o mundo, caluniando o Madeira, esse e-mail é disparado da minha caixa, mas antes que qualquer pessoa leia, o Madeira descobre e consegue impedir que as pessoas acessem essa mensagem. Ele consegue destruir a mensagem, consegue deletar a mensagem antes que qualquer um acesse. Nesse caso, haverá uma tentativa de calúnia? Houve, porque houve um início de execução, mas o crime não se consumou, ou seja, não chegou ao conhecimento do terceiro por motivos alheios à vontade do agente. É possível. Por isso que vive se repetindo o bordão de que os crimes contra a honra admitem tentativa quando praticados de forma escrita. Porque quando praticados de forma oral e cara a cara, não tem como você impedir aquilo de chegar ao ouvinte, né? A mensagem é ao mesmo tempo, é simultaneamente transmitida e recebida. Mas quando eu tenho um delay na transmissão e na recepção, aí é possível que haja aí alguma interferência que impeça a mensagem de ser recebida, e aí que haveria uma tentativa de calúnia, beleza? Muito bem. Quase nos finalmente da calúnia. Lembra que para calúnia é preciso que o fato seja falso. Então, pelo amor de Deus, se você acusar alguém de crime, tenha muita certeza do que você está fazendo. Porque se o fato for verdadeiro, não há calúnia, mas se for falso, há calúnia. E quem tem que provar que ele é verdadeiro é você. Você que imputou, que tem que provar que o fato é verdadeiro. Então, admite-se na calúnia, como regra, a tal da exceção da verdade. Exceção da verdade é uma oportunidade processual para provar que aquele fato imputado era verdadeiro. Isso que é a exceção da verdade, é uma oportunidade processual para provar que aquele fato era verdadeiro. Na calúnia se admite essa exceção da verdade. E aí pergunta de concurso, se a exceção da verdade for acolhida, qual é a consequência jurídica? A absolvição do réu por atipicidade. Se a exceção da verdade for acolhida, então eu digo que o Madeira recebeu propina. O Madeira me processa por calúnia. Eu ingresso com exceção da verdade. Se eu provar que é verdade que ele recebeu propina, eu sou absolvida da calúnia, correto? O Madeira vai ser condenado pela corrupção? Não, não é aqui uma reconvenção, né? Não é que eu vou ser absolvido e ele condenado. O que pode acontecer
é que o Ministério Público, que atua como custos leges, compreendendo então que está provado que o Madeira praticou um delito, aí sim ofereça uma denúncia contra o Madeira que siga o devido processo legal e o Madeira pode ser condenado, o que quer que aconteça com o Madeira. Mas o fato é que o Madeira não sai condenado deste processo, mas eu saio absolvida. Só que a exceção da verdade, ela não é admitida em 3 casos, que são as hipóteses que estão aqui na lei. Se o crime imputado for de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Deixa eu te dar um exemplo. Digamos que eu impute ao Madeira um crime de dano. Eu digo, gente do céu, vocês não sabem. O Madeira chegou, ele é tão invejoso que o Madeira chegou no vizinho dele, lá na garagem, e furou o pneu do carro do vizinho dele por pura inveja. Imagina que eu imputo ao Madeira o crime de dano. O Madeira me processa por calúnia. Em tese, caberia a mim provar que é verdade que ele praticou esse dano. Só que tem um detalhe, o dano é um crime de ação penal privada. E no crime de ação penal privada, só quem tem legitimidade para provar que aquilo aconteceu é a vítima, ou seja, é o vizinho do Madeira. Se o vizinho do Madeira não fez nada, se o vizinho do Madeira não entrou com uma queixa contra o Madeira, se o vizinho do Madeira não tá nem aí, não posso eu aí de penetra tentar provar que o Madeira praticou esse delito de ação penal privada. Então não há exceção da verdade quando o crime imputado é de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou, vou dizer de outra forma, não é possível exceção da verdade se o crime imputado é de ação penal privada, salvo se mesmo sendo de ação penal privada, a pessoa já foi condenada por ele por sentença irrecorrível. Se eu imputo ao Madeira um dano, o Madeira me processa por calúnia e eu entro com a exceção da verdade para mostrar que ele praticou mesmo esse dano, porque ele já foi condenado irrecorrivelmente por esse dano, ou seja, a vítima lá já agiu, já moveu a ação e ele já foi condenado por esse dano, aí tudo bem. Mas só assim, se ele não foi ainda condenado por esse dano, não cabe a mim, de penetra, entrar com exceção da verdade para provar esse fato. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas do inciso 1 do artigo 141, a gente vai ver num dos vídeos mais adiante, de parte disposições gerais dos crimes contra a honra, mas basicamente, se a vítima é presidente da República, chefe de governo estrangeiro, e olha só, isso não tem muita explicação. Tem uma explicação que eu acho muito fraca, vou dizer para você. Então, se eu imputo ao Lula, né? Antigamente falava Bolsonaro, agora é o Lula. Se eu imputo ao Lula um delito, um crime, né? Digo que o Lula praticou, sei lá. Lembrando que os crimes contra a honra, eles sempre estão no limite da liberdade de expressão. Então, quanto a pessoas públicas, o direito de crítica, ele acaba sendo mais amplo do que quanto a pessoas comuns, privadas e etc, né? Mas isso é caso a caso que se vai decidir. Vamos dizer que eu faço aí um texto jornalístico imputando ao Lula o estupro de uma pessoa. Eu imputo ao Lula, o Lula estuprou uma pessoa numa festa e falo e dou detalhes e etc, etc, etc. O Lula me processa por calúnia. Digamos que o Lula me processe por calúnia. Em tese, se eu provar que é verdade, eu saio fora da calúnia. Eu sou absolvida da calúnia. Correto? Correto. Mas a lei não deixa eu provar que é verdade. E por que a lei não deixa eu provar que é verdade? Aí tem 2 razões. Uma razão histórica, né, que é essa razão de que o presidente da República, the king can do no wrong, o rei não erra. É como se o presidente da República, o rei, ele tivesse acima, né, de qualquer tipo de possibilidade de acusação, o que a gente sabe que é bem longe da verdade. Ou uma explicação mais moderna é a seguinte, é a mesma ideia da ação penal privada. Quando o presidente da República comete crime ou é acusado de crime, a acusação ao presidente da República se dá no Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Se for crime comum, né? Tem toda uma tramitação específica. Não se acusa o presidente da República de crime como se acusa qualquer outro cidadão. Então, ao admitir que eu, no bojo desse processo de calúnia, provasse que é verdade que o presidente cometeu um crime, é como se estivesse me dando uma possibilidade de atropelar toda a tramitação normal que deve seguir a apuração de crime praticado por presidente da República. Entende?
Então eu não posso tentar provar, porque se a lei me permitisse, mesmo que em caráter incidental, provar que o presidente da República cometeu um crime, eu estaria atropelando as regras que regem a apuração de crime praticado por presidente da República. Essa é a explicação moderna. E por fim, se do crime, essa é a mais lógica, se do crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então voltemos a eu e o Madeira. Eu digo que o Madeira praticou corrupção, recebeu propina numa determinada sentença do processo X, digo processo X, aí o Madeira me processa por calúnia e eu vou tentar provar que é verdade que ele recebeu propina. Só que o Madeira já respondeu a esse processo aí da propina. Ele já respondeu e foi absolvido. Foi absolvido. Foi absolvido, transitou em julgado, irrecorrível. Então, se a lei permitisse que eu provasse a verdade, que eu tentasse provar que é verdade que o Madeira recebeu propina, haveria decisões contraditórias. Primeiro que haveria um abalo à coisa julgada, né, porque já foi julgado por sentença absolutória irrecorrível, acabou, e depois que haveria decisões contraditórias, o que não é bom para a segurança jurídica. Então, muita calma nessa hora, portanto, se você acusar alguém de ter praticado um delito, mas essa pessoa já respondeu por esse delito e já foi absolvida em caráter definitivo, e se essa pessoa resolver te processar por calúnia, você não vai ter defesa, você não tem o que fazer, porque não há possibilidade de exceção da verdade. Beleza? Então, galera, exceção da verdade é essa oportunidade de provar que cabe ao réu da ação, que cabe ao ofensor, né, ao autor do crime, réu da ação, querelado da ação, para provar que o que ele falou era verdade e ela, em regra, cabe no crime de calúnia. Uma outra coisa diametralmente, ou seja, diretamente oposta, é a retratação. A retratação, ela está só lá no artigo 143, mas como ela também diz respeito ao crime de calúnia, eu puxei aqui porque eu não falei que nesse vídeo nós íamos ver tudo sobre calúnia, tudo que você sempre quis saber sobre calúnia, então retratação está aqui dentro desse bolo. A exceção da verdade é você provar que você estava dizendo verdade. A retratação é você desmentir, é você reconhecer que mentiu, é reconhecer que mentiu, isso é retratar-se. Retratar-se não é pedir desculpa, não é dizer foi mal, não é dizer desculpa a quem se sentiu ofendido, aquela desculpa mais meia boca da história, não é dizer você me interpretou mal. Retratação é dizer, eu menti, eu falei que o Madeira recebeu propina, mas o Madeira não recebeu propina. Isto é retratar-se, isto é retratação. A retratação, olha só, tá lá no artigo 143 e ela tem um efeito matador. O querelado que antes da sentença, querelado, réu, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Então é uma hipótese de isenção de pena pela retratação. Isento de pena pela retratação. Olha que matador, né? Olha que maravilha. Então você me pergunta, mas Paty, é só você chegar antes da sentença, a qualquer momento do processo. Você pode esperar até os 45 do segundo tempo, viu que vai ser condenado e se retratou, acabou? Você não vai ser condenado? Quando fala que é isento de pena, significa uma extinção da punibilidade, não significa que a pessoa é condenada. É uma extinção da punibilidade pela retratação. Então, puxa vida, é muito fácil. Aí você me pergunta, para que a retratação valha, tenha valor, ela precisa da aceitação do ofendido? Então, digamos que eu vou lá e digo que o Madeira recebeu propina, o Madeira me processa por calúnia e nos 45 do segundo tempo eu falo, quer saber, eu menti. Eu menti, o Madeira nunca recebeu propina. É preciso... E o Madeira fala, agora tu vem falar isso, Patrícia, agora eu não aceito nem a pau, agora vão até o final, eu quero ver você ser condenada. Neca de pitibiriba. A retratação não precisa da aceitação do ofendido, ela é um ato unilateral. O que acontece é aí o parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim o desejar o ofendido, pelos mesmos meios que se praticou a ofensa. Mas não é que o ofendido vai aceitar ou não, é que ele pode exigir que a retratação se dê pelos mesmos meios de comunicação.
Mas e se não foi? Se foi uma coisa ali, né, verbal, perante pessoas, aí simplesmente eu vou me retratar em juízo e vai valer. Então, olha que maravilha. E aí, muitos alunos me perguntam, mas professora, isso é muito injusto, então deve acontecer direto. Deve acontecer tratação direto, você deve ver isso direto no teu escritório. Sabe quantas vezes eu vi um réu se tratar? Isso, o total de 0 vezes eu vi retratação. Total de 0. Eu já vi todo tipo de tese defensiva em crime contra a honra, até porque eu, como advogada criminalista, trabalho muito com isso. Mas nunca vi retratação. E eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão, assim, um pouco do orgulho, né? Da pessoa não querer admitir que mentiu. E tem também as repercussões extrapenais. Se alguém se retratar no processo criminal e assumir que mentiu, do ponto de vista criminal, acabou o problema. Mas do ponto de vista civil, ela está assumindo que praticou aquela conduta e assumindo que produziu um dano. O dano pode já estar feito, o dano pode já ter se consumado. Né? Então, ela está, na verdade, confessando e pondo a corda no pescoço, do ponto de vista civil. Então, em suma, eu nunca vi se tratar, nenhum réu se tratar. Para finalizar, gente, o argumento mais comum, quando a gente vê crime contra a honra, o argumento mais comum é a ausência de dolo. Até porque todos os crimes contra a honra são dolosos. Eles exigem a intenção, a consciência e vontade dirigida à intenção de imacular a honra da vítima. E, portanto, se não houver dolo ou se não houver essa intenção específica de macular a honra da vítima, não há crime nenhum. Na calúnia, isso acontece num contexto muito comum. Vou voltar aqui para o tipo penal para que todo mundo se lembre dele. Quer ver? O crime é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, para responder por calúnia, é preciso que eu saiba que estou imputando a alguém falsamente um fato definido como crime. Portanto, se eu imputo pensando que o fato é verdadeiro, digamos que eu tenha visto o Madeira, porque minha vítima preferencial, Madeira. Eu vejo o Madeira mexendo na bolsa de alguém ali no intervalo de aula. E eu chego nas pausas professores e falo, gente, eu não acredito, eu vi o Madeira furtando uma aluna. Meu Deus, ele é juiz, ele tá maluco, eu vi ele furtando uma aluna agora. E eu acredito que aquilo é verdade. Nesse caso, não há calúnia por erro de tipo. Erro de tipo, a falta de consciência a respeito de um dos elementos do tipo. Erro de tipo. Então, erro de tipo na calúnia é um argumento que é muito alegado pelo réu. Agora, do mesmo jeito que a exceção da verdade, o erro de tipo também é uma tese defensiva que tem que ser provada por quem alega. Então não basta dizer, mas eu achei que era verdade. Eu vou ter que trazer ali elementos que convençam o juiz de que era razoável esse meu erro, de que realmente eu achei que era verdade, porque tinha toda a aparência, porque tinha todo o indício e etc. Então o crime de calúnia, ele exige o dolo. E se não houver dolo, que é a consciência de todos os elementos do tipo, não há calúnia. Esse dolo pode ser direto ou eventual. Eu posso ter certeza de que a imputação é falsa, ou eu posso só desconfiar seriamente de que a imputação é falsa e falar que se dane. Pode ser dolo direto ou dolo eventual. Posso ter absoluta certeza de que o que eu estou falando é falso, ou ter uma séria desconfiança de que é falso e mesmo assim falar, né, porque não estou nem aí, quero mesmo macular a honra daquela pessoa. Agora, para essa conduta equiparada, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga, aí nesse caso o dolo só pode ser direto. Então o Código Penal diz que não é punido apenas o inventor da calúnia, também é punido o passador da calúnia, então não é só quem inventou, também está quem passando adiante, mas quem está passando adiante, aí se exige que tenha certeza de que o que está passando adiante é falso. Sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Aí eu tenho que saber com certeza absoluta que a imputação é falsa. Tá certo? Beleza? Gente,
Bastante, hein? O vídeo ficou super comprido, mas fazer o quê? É bem extenso, calúnia, e eu queria falar de tudo, esgotar o assunto que vocês me conhecem. No próximo vídeo nós vamos falar de difamação. Qualquer dúvida que tenha sobrado, caso real, crime contra honra, gente, é muito bacana, porque dá pra você pegar, puxa vida, eu vi isso, aconteceu com um amigo, né? Os outros crimes que nós vimos até agora não são tão comuns, né? Puxa, alguém que matou, alguém que morreu, assassinado, uma coisa horrorosa. Agora, caluniar e ser caluniado é bem frequente. Se você tiver alguma dúvida de vida real, coloca aqui que eu te respondo aqui no nosso chat, tá bom? Beijão, gente, até a próxima sexta.